O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui eu tô gravando esse vídeo de improviso porque acabou de sair uma notícia, uma notícia bombástica do Michael Schellenberg, que é um jornalista norte-americano que está repercutindo nas redes sociais um trabalho feito pelos jornalistas Eli Vieira e pelo jornalista Davi Agap, onde eles estão continuando aquele trabalho da Vaza Toga. A gente pode chamar essas revelações como um tipo de Vaza Toga 2.0. Lembra daqueles 6 gigabytes que o pessoal estava destrinchando? Então, agora chegaram novas informações, a continuação dessas investigações. E o jornalista norte-americano trouxe aqui uma thread mostrando informações bombásticas, gravíssimas, acerca de todo esse material envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e as investigações contra, vamos chamar assim, cidadãos da direita, que basicamente é o que está acontecendo, né? É o Estado se arvorando sobre um determinado espectro ideológico. Então aqui traz informações gravíssimas e eu vou fazer o seguinte, eu vou ler essa thread completa do Michael Schellenberg para repercutir essas informações, tá? Então, pessoal, se preparem que vem coisas assim bizarras, coisas realmente inaceitáveis. Começando, exclusivo, arquivos de 8 de janeiro. Novos arquivos vazados revelam que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro usou ilegalmente postagens de redes sociais para encarcerar manifestantes pró-Bolsonaro. Em 8 de janeiro de 2023, centenas de apoiadores de Bolsonaro invadiram prédios governamentais em Brasília, em um episódio surpreendentemente semelhante ao 6 de janeiro nos Estados Unidos. Muitos eram idosos ou doentes e não cometeram atos de violência. Ainda assim, todos foram rotulados de golpistas, terroristas e fascistas pelo presidente do Brasil, Lula, e pelo ministro Alexandre de Moraes. Agora, os arquivos de 8 de janeiro mostram que Moraes criou uma força-tarefa de inteligência secreta e ilegal, que usou postagens de redes sociais para justificar a prisão de manifestantes não violentos. De acordo com ele, Moraes usou a força-tarefa para operar através de um grupo secreto de WhatsApp que criava certidões, entre aspas, de inteligência ilegais, mantiveram manifestantes detidos enquanto realizavam varreduras em suas redes sociais, usaram o discurso online como base para prisão preventiva, negaram aos advogados o acesso às provas, usaram ilegalmente um banco de dados biométrico para identificar manifestantes. Esses arquivos revelam que os processos do 8 de janeiro foram politicamente motivados e envolveram amplos abusos de poder. Moraes, servindo aos interesses de Lula, contornou a lei para efetivamente criminalizar o discurso político. Sua repressão judicial excessiva contra os manifestantes ajudou a legitimar a narrativa de que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe coordenada. Seguindo aqui na thread, ele dá aqui um contexto. No mês passado, o STF ordenou que Bolsonaro usasse tornozeleira eletrônica e o proibiu de usar redes sociais e de se comunicar com outros investigados. O Brasil agora enfrenta tarifas de 50% dos Estados Unidos, uma medida que entrará em vigor em 6 de agosto. Aqui ele está dando um contexto, mas já vamos voltar para o conteúdo da Vaza Toga. O uso criativo de seus poderes por Moraes foi sancionado pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, no âmbito, da Lei Global Magnitsky por violações de direitos humanos, foi a base para tornar Bolsonaro inelegível por 8 anos, censura a jornalistas e tentativas de intimidação contra críticos como Elon Musk, prisões em massa e congelamento de bens de pessoas inocentes. Isso é lawfare em seu mais alto nível. Os arquivos de 8 de janeiro vazados revelam novo material do arquivo Vaza Toga, exposto pela primeira vez por Glenn Greenwald e Fábio Serapião. Seguindo aqui na thread, a coisa vai piorar, galera. A PGR pediu a liberdade provisória deles, aqui aspas, mas o ministro não quer soltar sem antes a gente ver nas redes se tem alguma coisa. Na semana seguinte ao 8 de janeiro, centenas de detidos permaneceram na prisão, mesmo quando a PGR recomendou formalmente sua soltura. Prazos legais foram ignorados, violando o Código de Processo Penal.
O que defensores públicos e advogados suspeitavam, mas ainda não podiam provar, agora pode ser confirmado. A verdadeira razão por trás dos atrasos era que Moraes estava esperando sua força-tarefa escanear as contas de redes sociais dos réus. Em uma mensagem de WhatsApp de 13 de fevereiro de 2023, a leal chefe de gabinete de Moraes, Cristina Kuzuhara, reconheceu que a PGR havia recomendado a soltura de um grupo de detidos, mas Moraes não quer soltar, aspas para ela, né? Não quer soltar sem antes a gente ver nas redes se tem alguma coisa. E aqui tem a imagem, né, das trocas de mensagens. Seguindo aqui na thread. Que possamos dar a cada um o que lhe é de direito, prisão e um monte de risadinhas, né? Então, esse aqui é um trecho de uma mensagem, são aspas. Em 1º de março de 2023, o juiz Ayrton Vieira enviou uma mensagem de despedida ao grupo de WhatsApp. Ele tinha acabado de encerrar sua função de supervisionar as audiências de custódia de detidos do 8 de janeiro. O juiz encarregado de garantir a justiça e o devido processo legal estava celebrando abertamente um resultado presumido, aspas, que possamos dar a cada um o que merece, prisão, e um monte de carinhas aqui. Escreveu ele como se a culpa já tivesse sido determinada muito antes de qualquer julgamento. Pois é, né? A referência do juiz aos outros grupos insinuava a existência de múltiplos chats paralelos. Segundo nossas fontes dentro do TSE, havia vários outros grupos de WhatsApp usados para discutir assuntos oficiais, todos parte de uma rede mais ampla e compartimentada, operando inteiramente nas sombras. E aqui tem mais as imagens com essas trocas de mensagens. Seguindo aqui na thread do Schellenberger. Como funcionava? Kuzuhara, transmitindo ordens de Moraes, comandava o grupo com rigor autoritário, exigindo velocidade e volume. Servidores do STF e do TSE participaram, incluindo Eduardo Tagliaferro, chefe da unidade de combate à desinformação do TSE. A força-tarefa seguia um processo de 3 etapas. Primeiro, recebiam listas de detidos da PF. Em seguida, consultavam ilegalmente o banco de dados biométrico do TSE, o JustBio, para identificar os manifestantes. Usando os dados para encontrar contas de redes sociais, a equipe produzia certidões que rotulavam cada detido como positivo, certidões entre aspas. Então, positivos são aqueles que permaneceriam presos, ou negativo, aqueles que tinham chance de serem soltos. Análise. Estou seguindo aqui a thread dele, estou lendo na íntegra. Nossa equipe analisou as planilhas usadas pela Força-Tarefa para classificar os detidos. De acordo com os registros do STF, 1.398 certidões foram emitidas. Das 319 pessoas classificadas, com 69 certidões a que tivemos acesso, 42 foram marcadas como positivas, ou seja, que pode ser presa, né? E 277 como negativas. Em seguida, cruzamos os dados com as listas do STF de indivíduos que foram soltos ou enviados para a prisão após as audiências. Embora uma certidão negativa não fosse garantia de soltura, nenhuma pessoa que recebeu uma certidão positiva foi solta. Essas certidões secretas nunca foram mostradas aos advogados de defesa. Os motivos para uma certidão positiva incluíam compartilhar postagens sobre protestos, postar conteúdo pró-Bolsonaro, vestir verde e amarelo, cores da bandeira do Brasil, seguir páginas de direita, criticar o STF, Lula ou as eleições, participar de grupos de Telegram ou WhatsApp, retuitar conteúdo rotulado como desinformação. Tá? E aqui tem uma lista aí de prisões realizadas, aqui tem a listinha. Segundo, aqui seguindo, aspas, segundo o Cabeça de Ovo, ninguém pode questionar. Aspas, né? Uma pergunta, ninguém pode questionar? Em um caso, a Força-Tarefa marcou um caminhoneiro, Claudiomiro da Rosa Soares, por uma série de postagens no Facebook que criticavam Lula e questionavam a eleição de 22, acusado de tentativa violenta
contra o Estado Democrático de Direito. O homem passou 11 meses e 7 dias na prisão sem nunca ter cometido um ato violento. Entre o conteúdo citado do caminhoneiro, um meme perguntando como esse cara conseguiu 60 milhões de votos, depois que Lula foi vaiado no funeral de Pelé. Um comentário acusando os ministros do Supremo de serem vendidos. E uma notícia republicada sobre fraude eleitoral com um comentário criticando Moraes. Aspas, segundo Cabeça de Ovo, ninguém pode questionar. Né? Então aqui uma pergunta. Seguindo na thread. Aspas, fazer cumprir a Constituição não é golpe. Adenilson Demétrio de Cordova recebeu uma classificação positiva por causa de uma única postagem encontrada no X. Ele continha um link para uma petição intitulada Manifesto à Nação Brasileira, em defesa da liberdade, publicada meses antes das eleições por um perfil com 0 seguidores e 0 visualizações. Meu Deus do céu. Outro homem, Ademir da Silva, foi mantido na prisão por uma única postagem no Instagram. A postagem dizia: fazer cumprir a Constituição não é golpe. Isso, por si só, foi classificado como antidemocrático. Meu Deus do céu. E como prova de inconformismo com os resultados das eleições de 22. Nenhum outro conteúdo foi citado. Meu Deus do céu. Seguindo aqui, na outra publicação, continua a thread do Schellenberger. Aspas, eu posso entrar em detalhes, mas não vai atender à velocidade que vocês precisam. Erros eram comuns. Uma mulher chamada Vildete foi erroneamente marcada como positiva. Minutos depois, a equipe percebeu que havia confundido com outra pessoa e mudou sua classificação para negativa. A exigência de Moraes por resultados rápidos, disse Tagliaferro, significava que a força-tarefa tinha que cortar caminho. Aspas, eu posso entrar em todos os detalhes, disse ele, mas não vai atender à velocidade que vocês precisam. A mulher rotulada erroneamente como positiva era provavelmente Vildete da Silva Guardia, uma aposentada de 74 anos. Mesmo com a certidão corrigida, ela permaneceu na prisão. Deus do céu. E só foi solta 21 dias depois devido a uma grave hemorragia intestinal. Vildete foi mais tarde levada de sua casa para a prisão e, posteriormente, condenada a 11 anos e 11 meses. Mais de um ano depois, a avó continua atrás das grades em uma cadeira de rodas, com seus pedidos de soltura por motivos médicos repetidamente negados. E aqui tem a imagem dessa senhora. Meu Deus. Seguindo, uma, entre aspas, mancha vergonhosa no Supremo Tribunal Federal. Ademir Domingos Pinto da Silva, um vendedor ambulante de 54 anos, do sul do Brasil, nem sequer estava presente nos atos de 8 de janeiro. Ele chegou mais tarde, naquela noite, ao acampamento militar em Brasília, para vender bandeiras e camisetas. A polícia o impediu de sair e ele foi detido. Ele foi classificado como positivo, não por qualquer ato de violência, mas por tweets de 2018, criticando Lula e o PT. Nenhum deles mencionava o 8 de janeiro, ou mesmo a eleição de 2022. Sua certidão foi assinada pela Unidade de Desinformação e usada para justificar 4 meses de prisão e uma condenação criminal. Ele agora usa tornozeleira eletrônica e é obrigado a prestar serviço comunitário. Seu advogado chamou o caso de uma mancha vergonhosa no Supremo e disse que ele foi condenado sem que um único ministro lesse o seu processo. Seguindo, aspas, não podemos nos dar ao luxo de ficar filosofando. Fontes próximas à investigação revelaram que o representante de Moraes, Kussahara, basicamente dizia aos juízes o que fazer, apesar de não ocupar nenhum cargo oficial no tribunal. Kussahara não deixou dúvidas de que o objetivo da operação era determinar quem deveria continuar preso. Aspas, temos 1.200 detidos e a maioria será solta, escreveu ela em 13 de janeiro de 23. Aspas, não podemos nos dar ao luxo de ficar filosofando.
Kussahara repreendeu a equipe dizendo, aspas, preciso que isso seja feito com cautela, mas não no ritmo de vocês aí do TSE. Desculpe a expressão, o pessoal aí está mal acostumado. Tagliaferro manifestou preocupação, destacando que sua equipe nunca tinha feito isso antes e que a unidade foi criada para outra coisa. Sua objeção ressaltou a natureza ilegal da operação. A unidade de desinformação do TSE não tinha mandato para conduzir investigações. Aspas. Já uma outra publicação seguindo a thread. O pessoal tem fácil as certidões positivas das mulheres para eu imprimir e mostrar ao ministro. As mensagens do grupo deixam claro que Moraes ditava suas atividades. Em 8 de março de 23, o STF ganhou as manchetes ao anunciar a soltura de 149 mulheres no Dia Internacional da Mulher. 5 dias antes, Kussahara perguntou no grupo de WhatsApp, aspas, a equipe tem as certidões positivas das mulheres à mão para eu imprimir e mostrar ao ministro? A soltura das detentas por Moraes foi celebrada pela mídia como um ato de compaixão. Mas os chats vazados mostram a verdade. As mulheres foram mantidas na prisão por 2 meses extras, para que Moraes pudesse encenar a libertação em uma data simbólica, usando as mesmas certidões positivas negativas. Seguindo aqui, outra publicação da thread, aspas, posso contatar os parceiros, né? Questiona. Mais tarde, em 3 de março, Kussahara escreveu, aspas, vou passar uma instrução do ministro. Peça para o Eduardo ver se eles não participaram de grupos de Zap ou Telegram pelo golpe. Em um esforço para cumprir, Tagliaferro perguntou se poderia contatar parceiros, checadores de fatos e acadêmicos sem prestação de contas que poderiam se infiltrar em grupos privados de aplicativos de mensagens e coletar dados para o tribunal. Meu Deus do céu! Kussahara disse a ele para contornar os canais oficiais do governo e enviar a solicitação diretamente para uma conta de e-mail pessoal usada por Moraes. Aspas, já avisei que você vai mandar, ela acrescentou. A força-tarefa de Moraes, assim, terceirizou a espionagem política para civis, agindo como espiões, sem mandados ou cadeia de comando legal. Meu Deus do céu. Aspas. Uma distorção típica de regimes autoritários. Especialistas jurídicos são unânimes. O STF e o TSE ultrapassaram todos os limites legais. Marco Aurélio Mello, ex-ministro do Supremo, classificou a tomada de poder de Moraes como nefasta e as sentenças do 8 de janeiro como desproporcionais. Disse Mello, não consigo entender como podem ser condenados a 15, 16, 17 anos de prisão. São penas para assassinos ou ladrões armados, não para baderneiros ou vândalos. O advogado André Marcília, especialista em liberdade de expressão, disse que a criação de certidões ilegais pelo tribunal representa uma usurpação inconstitucional de funções do Ministério Público, uma distorção típica de regimes autoritários, onde a lei é usada como arma de vingança. Ives Gandra da Silva Martins, um respeitado jurista de 90 anos, diz que Moraes transformou a força-tarefa em uma espécie de guardião do que pode ou não ser dito na democracia brasileira. Seguindo aqui na thread, aspas, porque nós vivemos ditadura e não queremos mais. Este é um retrato de um judiciário transformado em arma política. Prender pessoas por opiniões, censurar críticos e espionar cidadãos é algo que nenhuma democracia tolera. Na semana passada, o presidente Lula disse ao New York Times: o Estado democrático de direito para nós é uma coisa sagrada, porque nós já vivemos ditaduras e não queremos mais. Mas hoje são claramente Lula e seu emissário Moraes que destruíram o Estado democrático de direito e transformaram o Brasil em uma ditadura, onde a expressão de dissenso político é motivo para a prisão. Solicitamos comentários ao STF e ao TSE, à PGR e ao Exército Brasileiro, a Moraes e a outros indivíduos no grupo de WhatsApp.
nenhum respondeu até o momento da publicação. E para finalizar esse vídeo, queria mostrar aqui a publicação do Davi Agape, que foi um dos jornalistas que trabalhou em cima desse conteúdo. Acho que vale a pena também a gente repercutir. Hoje estamos publicando a continuação da Vaza Toga, aquela mesma que foi revelada por Glenn Greenwald e Fábio Serapião na Folha de São Paulo, e que, depois de algumas reportagens, simplesmente parou. Sim, finalmente vocês vão parar de me perguntar o que aconteceu com o restante dos tais 6 gigas. Esses são documentos que ninguém quis publicar. Oferecia a diversos grandes veículos de imprensa. Todos recusaram. Alguns elogiaram o trabalho, reconhecendo sua importância, mas disseram que era perigoso demais. Agora, retoma a parceria com Eli Vieira e com o jornalista americano Schellenberger. A mesma equipe do Twitter Files Brasil, que revelou ao mundo a censura do judiciário brasileiro. Essa nova fase de investigação mostra que o STF criou uma força-tarefa paralela dentro do TSE para investigar e classificar os presos do 8 de janeiro. Utilizaram sistemas sigilosos, violaram bancos de dados e vasculharam redes sociais em busca de curtidas, postagens e opiniões políticas. Tudo sem ordem judicial, sem contraditório e sem direito à defesa. Os critérios para manter alguém preso incluíam seguir páginas de direita, criticar o Lula ou o STF ou postar algo em apoio aos protestos. Há casos absurdos, pessoas mantidas presas mesmo depois da PGR recomendar a soltura. Gente punida por tweets de 2018 criticando o PT, quando 4 anos antes das eleições e 5 anos antes dos atos do 8 de janeiro. Como todo mundo sabe, o inquérito do 8 de janeiro virou um instrumento para perseguir qualquer pessoa de direita. E essa investigação, que levou meses de trabalho, silencioso e minucioso, comprova com documentos como isso foi feito. Foram horas de análise, cruzamento de dados, verificação de fontes e entrevistas com pessoas envolvidas. Um trabalho arriscado, difícil e que exigiu coragem. Estou arriscando tudo mesmo. Minha carreira, minha segurança, minha liberdade. Pensei muito antes de publicar esse material. A decisão mais segura para mim seria não publicar. Fui aconselhado a ficar quieto, mas como jornalista, eu não posso me calar. Não diante do que descobrimos, e muito menos enquanto ainda houver brasileiros presos ou perseguidos injustamente por causa do 8 de janeiro. Por isso, peço que você considere apoiar a investigação. Agradeço profundamente aos que já nos apoiam. É por causa de vocês que isso ainda é possível. E reforço o pedido. Se você acredita no que estamos fazendo, nos ajude a continuar. Eles tentarão enterrar a verdade, mas a verdade tem um defeito. Ela insiste em aparecer. E agora, depois de meses de silêncio, ela está de volta com força total. Pessoal, de novo, esse vídeo foi de improviso, achei que valia a pena gravar, dado a gravidade do que foi revelado aqui. É uma coisa realmente, um país que se pretende democrático não pode aceitar esse tipo de coisa. E ainda mais acontecendo na última instância do judiciário, na corte mais alta do nosso país. Isso é muito grave, isso é muito grave. Nesse vídeo eu não coloquei opinião, eu apenas li o que o jornalista Schellenberg publicou e o Davi Agape, estes participantes aí desse documento. Galera, sugiro que compartilhem essa publicação do Davi Agape, do Schellenberger. Se gostaram desse vídeo também compartilhem. É importante as pessoas verem que não era a teoria da conspiração, infelizmente. Ao que tudo indica, né? Infelizmente, muitas das críticas ao longo dos anos estavam corretas. Infelizmente. E pessoas estão sendo injustiçadas. Isso é inaceitável. É isso, galera. Até mais. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.